Oi pessoal, tudo bem? Então esse vídeo é para explicar como vai funcionar a atividade de avaliação. Ah, eu vou disponibilizar para vocês um documento de Word que vocês podem editar esse documento, vocês podem colocar as respostas, né? Elaborar a atividade lá. E aí vocês vão ter que me entregar então essa atividade no dia 28, na terça-feira, né? Quando vocês teriam a aula, né, presencial, e aí vocês vão entregar esse arquivo lá pelo Google Sala de Aula, na aba Atividades. Então, vai ter lá um local para vocês anexarem o arquivo, e assim vai ser a entrega. Eu vejo também de compartilhar esse link, né, do lugar onde vocês vão poder anexar essa atividade dentro do prazo. Então, nesse documento de Word, ele vai ter mais ou menos essa cara, olha. Vai começar com algumas informações de identificação, então meu nome, né, o nome da disciplina, e aí vai ter um lugar para vocês escreverem o nome de vocês. Tem lá o ano, o período, né, que vocês estão, e aí tem algumas orientações para a realização do trabalho. Então, primeira coisa, gente, leia atentamente o enunciado que vai estar nesse documento. E se vocês tiverem dúvidas, né, com o vídeo e a leitura do enunciado, vocês entram em contato comigo. Essa avaliação, ela pode ser realizada em duplas ou em trios, mas que isso é impossível, né? Então, eu vou optar por vocês se organizarem em duplas ou trios. Muito importante, qualquer trecho com plágio que eu encontrar nos trabalhos de vocês, ou seja, qualquer trecho que tiver copia e cola de um outro trabalho ou dos textos, mesmo que sejam os textos referências da aula, não pode. Vocês têm que fazer algo com as palavras de vocês, certo? Se baseiem nesses textos, nessas referências, mas escrevam algo com as palavras de vocês. Outra coisa, inevitavelmente eu vou comparar os trabalhos que vocês me entregarem. Trabalhos que estiverem muito parecidos ou idênticos, eles também vão ser zerados, vão ser trabalhos anulados, porque a cópia, né, entre vocês também, então vocês não façam isso também, por favor. Escrevam algo original, né, se preocupem em fazer mesmo um trabalho que seja produto das reflexões, do esforço de vocês, do grupo. Importante dizer também, utilizar a linguagem formal científica, então é um trabalho acadêmico, cuidem para que a linguagem esteja apropriada, enfim, né, semelhante a outros trabalhos, a todos os outros trabalhos que vocês vão fazer, que já fizeram até agora. Não tem um limite de páginas, né, nem mínimo nem máximo, mas um referencial para vocês, acredito que seja 2 páginas. É muito difícil que vocês consigam atender a proposta da atividade em menos páginas que isso. Para mim, eu acho que não tem como. Então, fica um referencial para vocês, assim, né? Não tem mínimo nem máximo, mas eu acho, né, fazendo um cálculo assim, de que em menos de 2 páginas não dá para apresentar uma análise completa e interessante da atividade. Bom, acho que essas são as orientações gerais. Então, vamos ao enunciado, né? O trabalho, ele basicamente, então, consiste na elaboração de uma análise do filme O Senhor das Moscas a partir da teoria sobre os grupos operativos. Então, eu já tenho indicado esse filme para vocês há umas 2 aulas, e aí, então, o trabalho consiste em assistir ao filme e elaborar uma análise, né, exemplificando relações entre os conteúdos que vocês aprenderam sobre grupos operativos e o filme.
Eu estou disponibilizando para vocês, nesse arquivo que vocês vão ter acesso, um link para assistir o filme pelo YouTube. Mas eu sei que esse filme também pode ser acessado em outras plataformas virtuais. Inclusive, se vocês acharem que a versão do YouTube não tá com uma qualidade muito boa, vocês podem me mandar mensagem, a gente conversa até para eu indicar para vocês onde vocês podem achar esse filme com uma qualidade melhor. A estrutura da análise é livre, mas vocês têm que tomar muito cuidado para que, ao longo dessa análise, vocês relacionem o filme com ao menos 3 conceitos vistos sobre grupos operativos, certo? Então, se vocês não conseguem apresentar esses 3 conceitos, esses 3 temas sobre grupos operativos, relacionar esses conceitos com o filme, aí a pontuação da questão vai caindo, certo? Então, cuidem para que pelo menos vocês explorem com qualidade 3 conceitos ou temáticas relacionados aos grupos operativos. Como eu disse, então, as temáticas que vocês vão abordar, os exemplos, isso é livre. Eu vou trazer para vocês algumas sugestões, elas não são obrigatórias, são sugestões para ajudar vocês, né, em ideias do que vocês podem abordar nessa análise. Então, minha sugestão, vocês podem, por exemplo, começar analisando, né, então começar com uma análise mais geral, analisando em quais aspectos lá as personagens formam ou não um grupo, né, atendem a quais critérios para serem considerados um grupo ou não. Então vocês vão ver que no filme, né, então as personagens se reúnem e alguns critérios para serem considerados um grupo, eles atendem e outros não. Vocês podem começar apresentando essa discussão. Olha, será que eles partilham de um objetivo? Eles têm a interação entre os membros? Enfim, aí vocês podem discutir com base nos critérios que a gente viu em aula. Depois, um ponto que também dá para vocês discutirem no filme, que, assim, esses pontos que eu estou trazendo para vocês são aqueles que eu considero que assim, né, que vocês têm aí informações, né, conhecimento suficiente para conseguir identificar no filme. Um outro ponto que eu acho, então, que dá para a gente discutir é identificar qual a tarefa explícita e qual a tarefa subjetiva, né, implícita do grupo. Então, aparentemente, eu acho que, né, assim, vocês vão conseguir identificar, há uma tarefa explícita, né, que eles têm que resolver, e uma tarefa implícita, subjetiva. Então, vocês podem, por exemplo, nessa análise, abordar isso. Também vocês podem analisar, identificar ou relatar no filme quais as ansiedades e medos que os meninos lá apresentam diante da realização da tarefa. Certo? Esse é um outro ponto que vocês podem discutir. Vocês também podem discutir os papéis. Isso eu acho que não vai ter como, assim, é muito nítido, é muito fácil de identificar, então eu acho que vocês necessariamente vão acabar em algum momento fazendo análise dos papéis também. Então, identificar os papéis que são assumidos pelos, né, pelas personagens, os papéis grupais. Importante lembrar que nem sempre a mesma pessoa assume o mesmo papel durante, né, o tempo todo. Então, vocês vão ver que há uma troca. Então, ora uma pessoa tá assumindo aquele papel grupal, né, ora outra pessoa. Especialmente o papel de bode expiatório, né? Então, o grupo elege um bode expiatório, mas quando aquela pessoa deixa de participar do grupo,
é imediato que o grupo se reorganize e escolha um novo bode expiatório. Isso também é muito claro, vocês vão ver no filme. Então, esse é um outro ponto que vocês podem trabalhar na análise. Esses pontos, como eu falei, né? Eles não são obrigatórios, vocês podem, são algumas ideias que eu tive, vocês podem às vezes separar outras relações, então fiquem à vontade, né, para descrever essas relações que vocês observarem, aquelas que vocês acharam que ficaram mais assim visíveis, e dizer assim que qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar comigo, a gente pode conversar. Vocês podem trocar ideias enquanto turma. Então, assim, né? Dizer, olha, reparei nisso, é isso mesmo. A gente pode conversar até a data da entrega para que vocês realmente façam um trabalho, e eu sei que isso vai acontecer, mas um trabalho com uma boa qualidade, tá bom? E sem, assim, né? Preocupações para além disso. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tanto sobre a tarefa que precisa ser feita nessa atividade, quanto as análises que vocês estão pensando sobre o filme, vocês podem me procurar, tá bom? Então é isso. Um abraço, até mais, pessoal!